Shalom, tudo bem? Veja bem, uma das questões mais inquietantes, né, em relação às doutrinas bíblicas é a compreensão mais clara a respeito do tema da salvação. Salvação é um dos temas mais importantes na Bíblia, né? Vem o questionamento: será que nós podemos perder a salvação? Ou antes disso, né, será que nós já estamos salvos? Essa é a questão. Diante dessas perguntas, né, nós devemos compreender a dinâmica da salvação. Para a gente poder responder, precisa compreender essa dinâmica. Por isso nós vamos fazer assim, vamos navegar sobre algumas palavras do Cristo a respeito desse tema e buscar uma compreensão mais clara e uma conclusão, né, para o assunto de maneira mais satisfatória. Amém? É isso. Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome entre as nações. Nós agradecemos por este período de estudo da tua palavra. Rogamos, ó Deus, que estenda sobre nós o teu manto de proteção e cuida, Senhor Deus, para que possamos ter um esclarecimento, um discernimento a respeito da tua palavra, da tua vontade nas Escrituras. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, também por todos aqueles que vão assistir a este estudo. Rogamos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Gente, em primeiro lugar, nós precisamos, né, esclarecer os conceitos que nós vamos usar, né, de maneira a facilitar o que a gente procura. Vamos ver, né? Primeiro conceito, salvação. A gente fala salvação para tudo quanto é lado, em todo momento. Mas o que é isso? Salvação é o livramento do fogo do inferno. Muito simples. Nós seremos julgados, se formos condenados, vamos para o fogo do inferno. Quem for, vamos falar diferente, né? Quem for condenado vai para o fogo do inferno. Quem não for, vai para a vida eterna. Essa é a questão. Quando falamos de salvação, temos que ter em mente que por ela as pessoas recebem a liberdade diante de uma possibilidade real de não irem para o reino de Deus, mas para o inferno. Isso aí é que é o perigo, né? O lugar mais distante da presença do Senhor. Isso é extremamente perigoso, né? O livramento do fogo do inferno somente acontecerá na ocasião do juízo final, quando nós seremos submetidos a um julgamento, foi o que eu falei. Quando, na realidade, todos nós estaremos diante do justo juiz e todos serão julgados por seus atos. Os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo o que está escrito naqueles livros. Em outras palavras, a salvação ela será devidamente declarada no juízo final. Quem não conseguir a salvação será condenado. Somente os salvos entrarão no reino dos céus. Isso é muito importante. Então, salvação, livramento do fogo do inferno. Outro tema que está muito relacionado, conceito que está muito relacionado, é o conceito de justificação. Justificação é o processo que torna uma pessoa justa. Muito simples. Os justos também irão para o reino. Qualquer que seja o processo, né, de tornar uma pessoa justa, o que importa, na realidade, é que a pessoa era desobediente, mas deixa essa vida baseada no mundo, nas coisas do mundo, e passa a ser obediente à palavra de Deus. Cumprindo, obviamente, os mandamentos e satisfazendo a vontade do Eterno. A justificação é obtida pela prática fiel, né? Prática fiel dos mandamentos.
como expressão da vontade do eterno Deus para todos nós. Ou seja, ela exige fidelidade e lealdade para o cumprimento da vontade de Deus dia a dia. Muito simples. Todos os conceitos, na realidade, são simples, né? A gente é que acaba complicando muitas vezes. Isso é como se fosse um exercício. Dia a dia temos que exercitar a prática dos mandamentos, da vontade de Deus em nossas vidas. Isso é o que torna uma pessoa justa, um tzadik, como é dito em hebraico. Os justos tomarão posse do reino. É uma forma de dizer que os justos entrarão no reino dos céus, né? Outro conceito também que é importante e bem relacionado a isso é o conceito de santificação. A santificação é a condição que adquire, né, que atinge aquele que se afasta do pecado. Quem deixa de pecar se torna um santo, porque as suas ações não são pecaminosas, mas são ações santas, boas obras. Quem se esforça para não pecar e realmente acaba deixando o pecado, atinge a santidade. Mesmo aquele que erra ocasionalmente pode atingir essa condição, porque, na realidade, a exigência não está exatamente em não pecar, mas em não se tornar escravo do pecado. Aquele que peca como um erro ocasional, digamos, e se arrepende o mais rápido possível, submetendo-se a um processo de purificação, consegue recuperar ou até manter a sua santidade, apesar do erro. Os santos verão a Deus. Esse é o que diz a palavra, né? Porque o que importa é não viver em iniquidade, ou seja, completamente fora da lei. Completamente sem a lei de Deus em nossas vidas. Quando isso acontece, a iniquidade realmente nos afasta da justificação e da santidade. E por conta disso, da própria salvação. É importante que tenhamos em mente esses três conceitos. A gente precisa ter isso daí em mente. Em verdade, são identificados um com o outro e eles estão inevitavelmente conectados. Eles não se excluem. Isso significa que os salvos são também justos e santos. Ou aqueles que serão salvos são os justos e os santos. São a mesma coisa, praticamente. Só a forma de abordagem é diferente. Não há como se salvar sem ser justo, nem santo. Não tem como. Não há como ser justificado, cumprimento a palavra de Deus, se não há possibilidade de salvação. Nem a pessoa esteja em santidade. Porque se a pessoa está em pecado, ela já não é justa nem santa. Não tem como. Se a pessoa estiver em pecado, não será justa nem santa. Não tem como. Por fim, ser santo implica realmente, né, necessariamente ser justo e ter a plena possibilidade de salvação. Aí entra no reino. Ou seja, precisamos cumprir os mandamentos, precisamos cumprir a palavra de Deus. Assim seremos justos, cumprindo o que ela manda, e santos, porque cumprindo o que ela manda, nós nos afastamos do pecado. Quando chegar no juízo, nós seremos salvos do fogo do inferno. Basicamente, é isso que acontece. Além disso, né, disso tudo que a gente acabou falando, nós podemos ver nos evangelhos o uso de expressões que se equivalem em situações relacionadas ao que a gente acabou de ver, né, de entender, de compreender. Por exemplo, entrar no reino é justamente ser salvo, ter a vida eterna, herdar a vida eterna. Por quê? Quem é que vai herdar a vida eterna? Aquele que não peca, aquele que cumpre os mandamentos, que é obediente e que é santo por se afastar do pecado. Todas essas expressões, né, entrar no reino, herdar a vida eterna, são expressões sinônimas, porque elas descrevem situações, apesar, né, vamos falar assim, apesar de descreverem situações diferentes. Na realidade, isso significa que o reino de Deus somente receberá aqueles que herdarão a vida eterna. E somente terão a vida eterna, vamos dizer assim, aqueles que estiverem em condições de entrar no reino. Uma coisa puxa a outra. Então, quando a gente fala de herdar a vida eterna, é porque vai entrar no reino. Para entrar no reino, devemos cumprir os critérios que o Cristo nos deixou. É o Evangelho. O Cristo começou falando assim, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? No Evangelho de Marcos, quando Cristo mandou pregar as boas novas, ele ordenou. Vamos ler, Marcos 16:16.
Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver dois do que nós vamos chamar de elementos garantidores da salvação. Isso é uma expressão nossa aqui, tá? Elementos garantidores da salvação, ou seja, aquilo que garante a nossa salvação. São dois deles: crer e ser batizado. Guarda bem essa expressão, tá? Elementos garantidores da salvação. Crer não se refere unicamente a acreditar, ou se referir a uma crença muito forte no caminho que segue, mas também no sentido de emunar, ou seja, ser fiel, ser leal a esse caminho e dele firmemente não se afastar. Exige uma fé muito forte, mas, obviamente, há necessidade da fidelidade, da lealdade ao caminho que se segue. Caminhando nesse caminho, né, nessa estrada, no caminho que conduz ao reino, e dele não se afastar. Com isso em mente, nós temos que admitir que o crer envolve a realização do que a palavra em si propõe, porque a fidelidade exige algo a ser feito e que permita concretizar a palavra do Senhor em tudo. Nós precisamos ser fiel à palavra do Senhor e concretizá-la, realizá-la em tudo em nossas vidas. A boa nova do reino, ela foi declarada pelo Cristo, e quem crer que o reino está próximo, certamente se entregará ao cumprimento da vontade de Deus, que é expressa por meio dos mandamentos que estão nas Escrituras. Em outras palavras, quem crê reconhece o valor da obediência à vontade de Deus. Quem crê pratica os mandamentos de forma justa e busca a vida eterna. Essa é a questão. Podemos dizer também que o crer, ele concretiza a sua justificação, porque você vai ser obediente. Se você crê na palavra de Deus, você vai obedecer. Essa é a questão. Aquele versículo que nós lemos em Marcos 16, igualmente informa que a salvação também depende do batismo, ou seja, quem crê e for batizado. O batismo nós podemos compreender como uma espécie de ritual de purificação. Um ritual que tem mais efeitos espirituais do que físicos, porque implica uma atitude interior, emocional, mental e espiritual, óbvio. A dizer, essa atitude diz para a nossa alma que o pecado não tem mais poder sobre a pessoa, sobre nós. Se você é batizado, na realidade você disse intuitivamente para a sua alma que o pecado não tem mais poder sobre você. A purificação enseja uma nova vida. Fisicamente é apenas o ato de emergir na água. Mas, espiritualmente, requer uma nova vida, uma nova criatura, transformada de dentro para fora, e que se entrega aos caminhos propostos pelo Senhor. Você tem que se entregar à prática dos mandamentos, à prática da palavra de Deus, à prática do ensino do Cristo. Isso afasta a pessoa batizada, aquela que crê e é batizada, afasta do pecado e abre as portas de um novo mundo. Um mundo que é puro, santo, na sua vida. Na vida daquele que crê e for batizado. Assim, quem é batizado afasta-se do pecado e se entrega à santidade. Podemos dizer que o batismo concretiza a santidade. Quando Cristo conversou com Nicodemos à noite, ele falou sobre crer e ser batizado, mas de uma forma diferente. Crer e ser batizado. Vamos ler. Tá? Isso está em João 3, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. A água tem a ver com o batismo, que traz a purificação e separa, na santificação. O Espírito tem a ver com o sopro que sai da boca de Deus e nos traz a sua palavra. O ser humano, se alimenta daquilo que sai da boca de Deus, da boca do Senhor. Essa é a questão. Aquele que nasce da água arrependeu-se e retornou para os caminhos do Senhor, afastando-se do pecado e confessando isso por intermédio do batismo, de uma forma pública. Aquele que nasce do Espírito recebe o Espírito de Deus dentro de si, porque compreendeu a prática da palavra, dos mandamentos de Deus.
convencendo-se do pecado, da justiça e do juízo, que estão intimamente relacionados, óbvio, né, ao cumprimento da palavra, ao cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Uma coisa está relacionada à outra. Não tem como você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo se você não cumpre os mandamentos da lei de Deus. Uma coisa tem que puxar a outra. Há um terceiro elemento, né, vamos dizer assim. Nós falamos dois. Em Marcos 16, nós falamos de dois: crer e ser batizado. Esses são os elementos garantidores da salvação, lembra? Eles garantem a salvação. Se você crer, vai ser obediente, vai cumprir a palavra de Deus, e for batizado, obviamente, você vai nascer de novo, você vai se arrepender. É a confissão de que você se arrepende e deixa a vida de pecados. E aí nasce uma nova criatura. Um terceiro elemento não está ali, mas visível, vamos dizer assim. Não está ali tão visível, né, no versículo em Marcos 16. Nós podemos entender esse terceiro elemento na expressão será salvo, porque ele fala, né? Quem crer e for batizado será salvo. Essa expressão será salvo mostra o terceiro elemento. Ele está meio oculto ali, mas a gente pode compreender. Presta atenção como o verbo está no futuro, né? Será salvo. Isso significa que não é no ato do crer propriamente dito e no ato do batismo propriamente dito que ocorre a salvação, mas em um tempo futuro. É muito específico isso. Ou, do mesmo modo, está muito claro. Como dissemos, isso tem a ver com o juízo final, ocasião em que o justo juiz retornará e julgará a todos, concedendo salvação ou condenando, conforme o caso. Isso significa, na realidade, que entre o arrependimento, que conduz à decisão de crer, né, separando-se com o batismo e a salvação, entre isso aí, o arrependimento, que conduz ao crer, né, a justificação, a pessoa passa a compreender a obediência, a ser obediente à palavra de Deus, né, e o batismo, né, nascendo novamente, entre esses dois pontos, vamos dizer assim, entre o crer e ser batizado e, na realidade, a salvação propriamente dita, existe um tempo, um intervalo que exige a nossa fidelidade. Esse intervalo entre crer e ser batizado e ser salvo tem um intervalo ali que exige a nossa fidelidade, a nossa perseverança para manter essas condições até o dia do julgamento. O Cristo fala sobre isso, sobre esse terceiro elemento. Ele fala sobre esse intervalo, né, no Evangelho de Mateus. Vamos ler? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o Cristo está dizendo é que aquele que, apesar de toda a tribulação, ali ele fala, o capítulo 24 fala do início da tribulação, do período de tribulação que a igreja vai passar, né? Mas aqui ele está colocando no versículo 13 que aquele que perseverar até o fim, ou seja, perseverança até o fim, esse será, ele continua falando no futuro, será salvo. Né? Apesar de toda a tribulação, aquele que se mantiver perseverante até o fim será salvo. Né? Muito simples, está muito claro isso. Ou seja, para ser salvo é preciso arrepender-se, no caso crer, né? Ser obediente ao cumprimento dos mandamentos, ser batizado, né? Separado para uma vida santa, batismo ali como um ritual de purificação deixando todos os pecados e se santificando. E perseverar nisso tudo até o fim. Isso é salvação. Não foi outro o motivo do Cristo alertar em suas cartas as igrejas no livro do Apocalipse. Por exemplo, né? Capítulo 2, vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ao que vencer. Essa expressão, ao que vencer, ou, dependendo da tradução, uma expressão que seja bem parecida ou equivalente a isso daí, né, conforme a tradução, né? Por exemplo, a quem vencer ou ao vencedor, alguma coisa assim. Todas elas se referem àqueles que chegarem, na realidade, no final dos tempos,
fiéis à palavra de Deus, fiéis ao cumprimento da palavra de Deus, fiéis na obediência, em afastar-se, em se manter afastado do pecado. Enfim, para a salvação é preciso crer, ser batizado e ser perseverante até o fim. Essa é, de uma maneira geral, a dinâmica da salvação. Amém? Com base nisso, compreendendo a dinâmica da salvação, agora a gente pode responder à pergunta que nós fizemos. Será que a gente perde a salvação? Mas para isso a gente precisa identificar dois grupos de pessoas, né? Aqueles que praticam iniquidade e aqueles que se arrependeram. Quem pratica iniquidade, um grupo, quem se arrependeu é outro grupo. Com a identificação na dinâmica da salvação, já teríamos condições de responder adequadamente. Mas vamos explorar um pouquinho aqui para a gente ter tudo bem esclarecido. Tá bom? Aqueles que praticam iniquidade não tem muita discussão. Eles praticam iniquidade, então essa questão fica muito clara nas Escrituras. O apóstolo Paulo fala sobre isso daí. Vamos ler. Em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 19 em diante. 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Eu dei uma ênfase nessa frase final, não herdarão o reino de Deus, porque nós falamos dessas expressões lá atrás, né? um pouco antes. A herdar o reino de Deus tem a ver justamente com ser salvo, justificação, santificação, porque aqui estamos falando de iniquidade. O apóstolo Paulo citou iniquidade. As pessoas que praticam essas coisas vivem na iniquidade e, portanto, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 22 também está escrito, aí é o próprio Cristo falando. Vamos ler. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Deus. Então, nesses dois aqui versículos também do Apocalipse, nós conseguimos identificar essa questão. Fica claro, né? Os que vivem em pecado não serão salvos e não herdarão o reino de Deus. Essa é a questão. Enquanto Paulo explora as obras da carne para falar sobre a iniquidade aos Gálatas, né? O Cristo, mais uma vez, ele cita a obediência aos mandamentos para ter acesso à árvore da vida, uma vez que ela somente será dada aos vencedores, como em Apocalipse 2,7, que a gente já leu. E também em Mateus 19, 17, Lucas 10, 28, que está escrito isso lá. Na realidade, a dúvida acaba surgindo quanto aos que se arrependeram e se batizaram, e que por algum motivo podem se considerar salvos. Acaba como se fosse assim, adiantando, né? Eu creio, sou batizado. Eu creio, então eu vou ser obediente, vou praticar os mandamentos. Aquele que cumpre os mandamentos ama a Deus, ao Senhor, né? E eu sou batizado, portanto, eu me afasto do pecado, eu pratico a purificação, eu retiro tudo aquilo que é velho, do pecado, do mundo, de mim, e eu, por acaso, acabo entrando na santificação. Cada um de nós tem que realizar isso daí em sua vida, né? Porém, as pessoas que acabam fazendo isso daí acabam realmente adiantando e se consideram já salvas. De forma imediata, né, poderíamos responder que é necessário manter essas condições de vida santa, justa e obediente para que a salvação esteja garantida lá no final, no juízo. Caso contrário, essas pessoas não serão salvas. Por isso, a gente pode dizer, né, nós cremos, né, que uma das melhores palavras do Cristo que nos diz que a salvação exige a manutenção dessas condições até o final está em Mateus 7,21. Durante o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Capítulo 7 é Sermão da Montanha ainda. Vamos ler o que ele fala em Mateus 7,21. Mateus capítulo 7, versículo 21.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mais uma vez, né? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Cristo se refere àqueles que o chamam de Senhor. Aqueles que chamam de Senhor estão na igreja. Não são os iníquos fora da igreja, são os da igreja. Não estou dizendo que somente na igreja que tem gente santa, justa, não. Também não estou dizendo que fora da igreja só tem gente iníqua. Não, não é nada disso. Mas aquele que chama o Cristo de Senhor, ele tem que manter ali, né, a crença e o batismo. Isso aí é extremamente importante. No entanto, esses a que ele se refere chamam de Senhor, mas apesar disso não entrarão no reino. Mesmo chamando de Senhor e estando no meio da igreja, tendo arrependido, né, tendo se arrependido um dia e sido batizado nas águas, na realidade essas pessoas não souberam manter a santidade e retornaram à iniquidade. Mas agora, né, ocultos eles estão, né, no meio da igreja. Infelizmente, no terrível dia do Senhor, o Cristo dirá para eles, o próprio Cristo fala, não os reconheço, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso diz para a gente, não serão salvos. Essas pessoas não serão salvas. Eles perderam a salvação. Ou, né, como vai acontecer lá no juízo somente, eles deixam de receber a salvação. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso na carta aos Hebreus. Vamos ler. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha que coisa. Glória a Deus, né? O apóstolo aqui ele é bem rigoroso ao declarar que aqueles que um dia creram e foram batizados, iluminados, né, e provaram o dom celestial e tudo mais, porém, eles caíram, retornando para a vida de iniquidade, ele está dizendo aqui que é impossível que eles sejam salvos. Uma vez estando no Santo dos Santos, deram pérolas aos porcos e retornaram para a iniquidade. Puxa vida, né? Que terrível isso. Necessitando novamente do sangue do Senhor sobre a sua vida. Ou seja, eles perderam a salvação. Ou, como dissemos, deixaram de ganhar. Amém? Gente, esse assunto é de extrema importância. Né? De extrema importância. É importante mesmo que nós compreendamos isso para a gente saber. Nós precisamos crer, ser batizados, mas precisamos manter a perseverança, manter essa condição, essas condições de justiça, de compreendermos a obediência à palavra de Deus, de santidade, afastando do pecado e ser perseverantes até o fim, para esperarmos o juízo. Ou seja, nós podemos dizer que, em conclusão, vamos colocar assim, para ser salvo é preciso arrepender-se, crer, falamos, né, ser obediente ao cumprimento dos mandamentos, ser batizado, ou seja, separado para uma vida santa, e manter essas condições, perseverando nisso tudo até o fim. Só então, nós conseguiremos efetivamente a salvação. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Glória a Deus. Que Deus estenda sobre você o manto de proteção e conceda uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom!